Olá meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou Eduardo Grava e esse é mais um vídeo do Estudando a Bíblia com Edu. Vamos estudar a Bíblia hoje? Vem comigo! Meus queridos, estamos no livro de Gênesis, esse é o nosso vídeo 1 e vamos estudar os capítulos de 1 a 3. Gênesis capítulo 1, eu estou utilizando a linguagem NVI. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Bom, esse versículo 1 ele é muito interessante porque uma das maiores necessidades do ser humano é saber a nossa origem, de onde viemos, se fomos criados, se surgimos do nada. E o autor de Gênesis, no qual atribuímos a Moisés, ele logo no primeiro versículo da Bíblia já esclarece que houve um princípio, ou seja, houve um começo para tudo, né? E nesse princípio já existia um Deus, né? Deus já estava presente nesse nosso princípio, e esse Deus criou os céus e a terra, ou seja, todo o universo, tudo veio à existência através de nosso Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus criou aqui o planeta Terra. O planeta Terra estava coberto por água. E é por isso que está escrito que estava sem forma e vazia, ou seja, estava desértico, estava inabitável, sem nenhuma vida. É como uma massa de pão, né, que estava sem forma ainda, que o padeiro ainda vai trabalhar, ainda vai dar forma para essa massa, para virar um pão. E qual o conceito de trevas, né? Acontece que a luz ainda não existia. A luz só vai ser criada no primeiro dia, né? Bom, agora a gente vai dar um salto para o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1. Diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então João, discípulo de Jesus, ele mostra que Jesus é Deus, Jesus é a palavra. Jesus estava com Deus no começo, no princípio, na criação do universo. E é através de Jesus Cristo que tudo veio à existência. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Bom, aqui é o relato do primeiro dia da criação, onde Deus criou a luz, né? E a luz fez oposição às trevas. Bom, e de onde viria essa luz, né? Sendo que o Sol só foi criado no quarto dia. Bom, eu encontrei 3 explicações possíveis, tá? A primeira explicação é que essa primeira imagem aqui da esquerda, que essa luz, ela provinha do próprio Deus, né? Então Deus caminhava sobre a face das águas, né? E essa luz provinha do próprio Deus. A segunda explicação, que eu particularmente gosto mais, eu como cientista, né? Eu sou engenheiro. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz como grandeza física. Então, essa luz ela provinha do próprio cosmos, né? Ela provinha dos astros como radiação eletromagnética, como calor. E a terceira explicação é uma explicação que eu tenho uma certa dificuldade em acreditar nela. O que acontece? O Sol, nesse caso, teria sido criado no primeiro dia. Porém, a atmosfera da Terra era densa, era opaca. Então, pouca luz chegava aqui na Terra. E lá no quarto dia, essa atmosfera foi ficando mais leve, né? Mais fina. De modo, então, que a gente foi possível observar o Sol. Então, é por isso que Moisés relatou que o Sol foi criado no quarto dia. Na verdade, o Sol ficou visível no quarto dia. Qual das explicações que vocês mais gostam, meus queridos?
Lembrando que não existe, né, uma explicação certa ou errada, tá? Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então, nesse segundo dia, Deus criou um firmamento. Deus criou um céu que separou as águas das águas. Essa imagem aqui era muito interessante, que ela ilustra bem qual o conceito de céu que o povo hebreu tinha, né? Que o Moisés tinha. O que acontece? A gente tem aqui em cima esse é o firmamento, né? Então o firmamento era como se fosse um domo, uma abóboda, né? Uma parede, vamos dizer assim. Vocês reparem que em cima é coberto por água, tá? Então essa abóboda ela impede, né, que essas águas caiam no céu, né? Você sabe que existem algumas passagens, né? Então essas passagens eram as comportas do céu, por onde cairiam as chuvas, né? Em marrom aqui a gente tem o solo, tá? Em preto essa região Sheol seria o mundo dos mortos. Vocês observam que tem umas cavidades aqui na terra, e através dessas cavidades a água poderia fluir de baixo para cima, né? E ela irrigava a terra. Então a gente vai ver futuramente que a água brotava do solo da terra. E lá em cima, a gente vê, acima da abóboda, acima do firmamento, a gente vê as câmeras do céu, que seria a casa de Deus. Gostaram dessa explicação? Muito interessante, né? E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Bom, nessa imagem podemos ver o que foi feito no terceiro dia, né? Apareceu terra seca. Então apareceu aqui o continente, né? O primeiro continente que existia na Terra era a Pangeia. Era um continente único. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Que bonito, né? Então, no quarto dia, Deus criou os grandes astros. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies.
e Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. Então, no 5º dia, Deus criou todos os animais aquáticos, as baleias, os peixes, cavalos marinhos, os golfinhos. Fantástico, né? E também criou todas as aves, todos os pássaros. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Bom, e aqui no 6º dia, Deus criou todos os demais animais, né? Todos os animais selvagens e domésticos. Cobriram toda a terra. Essa tabela aqui é muito interessante, porque ela mostra que existiu uma lógica nos 6 dias da criação. Nos 3 primeiros dias, Deus fez criação, ou seja, Ele criou a luz, Ele criou o céu e o mar, e Ele criou terra seca. E nos outros 4, 5, 6, Ele preencheu essa criação. No 4º dia, Ele criou o sol, a lua e as estrelas, para gerar a luz, né, para preencher essa luz que foi criada no 1º dia. Ele criou pássaros e animais marítimos para preencher tanto os céus e o mar. E Ele criou os animais terrestres para preencher ali a terra seca. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse versículo 28 é muito legal, porque ele mostra que Deus fez os animais serem dominados pelo homem, né? Ou seja, é muito interessante que Deus ele permitiu que o ser humano experimentasse um pouco do que é ser Deus, né? Nessa relação ser humano com os animais, né? Nessa relação de domínio, Deus, a princípio, ele se revela ao homem, né? Deus faz o homem experimentar um pouco como é ser Deus. Vocês tinham examinado esse versículo sobre esse prisma? Muito interessante, né? E aqui Deus criou o homem e a mulher. Muito linda essa imagem. Qual o conceito de imagem e semelhança, né? Existem 2 explicações, tá? Algumas pessoas acreditam que Deus não tem forma física. Então, essa questão de imagem e semelhança seria apenas em questão de valores morais, seria em questão de princípios, e não questão de forma física, tá? Não quer dizer que Deus tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. E qual o versículo bíblico que embasa isso? João 4:24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá? Existem outros versículos, tá, gente? Mas o conceito aqui é que Deus é espírito, ele não tem forma física. Ok? E tem a outra versão,
que além desses valores morais e intelectuais, Deus também teria forma física. E essa é a versão que eu particularmente gosto, tá? Vamos ver aqui alguns versículos que sustentam essa ideia, né? Gênesis 3, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Ora, se o homem e a mulher ouviam os passos de Deus, que andava pelo jardim, dá a entender que Deus tinha pernas, já que ele andava pelo jardim e emitia sons. Em número 12, diz assim: com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Aqui é Deus se referindo a Moisés. Bom, se Deus fala face a face, dá a entender que ele tem um rosto, que ele tem uma boca, né? Em Ezequiel 1:26, acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Muito interessante, né? Então aqui Ezequiel está relatando aqui um vislumbre de uma forma humana, que Deus tinha uma forma humana. Qual a opinião que vocês preferem? É que Deus tem forma física? Que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, no conceito apenas de valores, né? Questão de princípios morais? Ou também essa imagem e semelhança tem a ver com forma, com aparência? Continuando. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Aqui é muito interessante que Deus deu vegetais como alimento, né, para todos os animais e para o ser humano. Então aqui a gente tem que entender que os animais naquela época eram todos herbívoros, né? Não existia a questão de morte de um animal comer os outros, tá ok? E também o ser humano não comia os animais, tá? Assim foram concluídos o céu e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esse versículo 2 é muito interessante, né? Será que Deus se cansa? Será que ele precisou descansar? Deus não é um ser onipotente? Ele não tudo pode? Como pode um Deus descansar, né? A questão que eu entendo desse versículo, é que Deus tirou um dia para contemplar a sua criação. Deus tirou um dia para curtir a sua obra, né? Isso é muito legal, né? Muito interessante. E um outro ponto legal é que tem um dos mandamentos, né? Um dos 10 mandamentos, é que devemos trabalhar 6 dias, porém o 7º dia devemos descansar para adorar a Deus. E Deus aqui na criação do mundo, ele fez da mesma forma. Ele trabalhou 6 dias e tirou um dia para descansar. Então isso nos leva a entender que os 6 dias aqui da criação são 6 dias de forma literária, né? São 6 dias de 24 horas. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado,
porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Bom, no capítulo 2, o autor do livro, Moisés, ele aprofunda mais no relato da criação, tá? Tanto que o nome de Deus aqui ele mudou. Ele chama de Deus de Senhor Deus, tá? Então o nome de Deus é mais objetivo, tem mais intimidade, tá ok? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa imagem é muito bonita, né? O que é muito legal é que todo o universo Deus fez apenas com uma palavra, da sua boca. E haja luz. E haja os animais. Já o homem, ele faz do pó da terra de um jeito que é como se ele fizesse com as próprias mãos, né? É feito de uma forma muito mais íntima, né? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, no versículo 8, que é muito interessante que Éden não é o nome do jardim, né? Éden é o nome da região, do lugar, né, onde Deus criou o jardim. Bom, e o que seriam essas duas árvores que Deus colocou no meio do jardim, né? A primeira árvore é a árvore da vida, essa primeira árvore da esquerda da figura, né? Então, dessa árvore, Adão e Eva poderiam comer do fruto dela e viver para sempre. Então essa árvore significa vida, vida eterna. Já outra árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore do fruto proibido, né? Comer desse fruto corresponde a desobedecer a Deus. Um ponto muito interessante é que não sabemos que tipo de fruto, teria essa árvore. Muitos acreditam que seria uma maçã, porém a Bíblia não é bem clara em dizer que tipo de fruto. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Bom, gente, acontece que hoje não sabemos onde ficam os dois rios, o Pison e o Gion. Apenas conhecemos os rios Eufrates e o rio Tigres. Então, alguns entendem que os dois rios Pison e o Gion talvez tenham secado, ou talvez tenham mudado de nome, Então fica muito difícil sabermos a localização exata da região do Éden. O que podemos dizer com certeza é que ela fica próxima a essa região em Marrom, essa região conhecida como Oriente Médio, também conhecida como região da Mesopotâmia. Essa região da Mesopotâmia quer dizer entre rios, meso, entre, potâmia, rios. Seria o berço da civilização, Então, as primeiras civilizações do mundo surgiram nessa região. Os povos da Síria, os sumérios, a Babilônia, os persas, o Egito. Então, essa região aí é que surgiu as primeiras civilizações do mundo, tá? Então, isso está em harmonia tanto os historiadores quanto o relato bíblico. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, muito interessante é que Deus colocou o homem com uma função de zelador do jardim do Éden, para cuidar e cultivar o jardim, para preservar o jardim. Só que Deus deixou um único mandamento: você não pode comer do fruto do bem e do mal.
Porque se você cometer esse pecado, se você agir em desobediência, você morrerá. E o preço do pecado, certamente, é a morte. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O que é muito interessante é que até aqui, tudo que o Deus fez era muito bom, era maravilhoso, né? Nesse versículo é a primeira vez que Deus enxerga que alguma coisa não está boa. Não é boa que o homem esteja só. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, e às aves do céu, e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então Adão, ele deu nome a todos os animais. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. O que é muito interessante é que essa passagem seria a primeira cirurgia plástica, né, já feita. Vejam bem, o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, né, como se ele desse anestesia, né? Ele cortou a carne, tirou uma das costelas, depois preencheu a carne. Muito legal, né? Como se fosse uma cirurgia plástica. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então aqui, senhoras e senhores, no versículo 24, é que Deus instituiu o casamento, né? O homem e a mulher vão deixar a sua família e se unir à mulher para só então formar uma só carne, ou seja, aqui está dizendo que só então irão consumir, né, o ato sexual. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse nus aqui em hebraico, ele não está no significado de pelado, mas sim no significado de inocência, tá? Aqui dá o conceito de pureza de uma criança, tá ok? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Bom, agora eu queria falar um pouco da serpente, né? Aqui nessa imagem a gente tem um selo cilíndrico de um dos povos ali da região da Mesopotâmia, né? O que mostra essa imagem? Mostra um casal sendo levado ao deus Enki. Esse homem da direita aqui seria o deus das águas, né? O deus Enki. É o deus dos povos, de um povo pagão ali da região da Mesopotâmia. O que é muito interessante aqui na esquerda é esse animal aqui, ó. Parece um dragão, né? Um dragão com asas. Muito legal, né? Bom, aqui nessa outra imagem temos uma taça que foi confeccionada a pedido do rei Gudea, de Lagash. É uma taça lá do Império Sumério, né? Vem antes ali do povo hebreu, muito antes de Moisés, né? E nessa taça mostra uma serpente aqui, e ela tem asas. Aqui nessa imagem do meio mostra da boca dela parece sair uma certa fumaça. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero que vocês tenham a imagem de serpente aqui, um ser majestoso, um ser talvez com asas, com patas, um ser muito diferente do que nós temos hoje em dia, né? Respondeu a mulher à serpente:
podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. O interessante é que Deus não disse que não podia tocar, né? Apenas não podiam comer. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Aqui a serpente vai usar um jogo de palavras, vai enganar a mulher, né? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, comeu do fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Aqui é muito interessante que Adão, será que ele foi enganado por Eva, né? Ou ele comeu por amor a Eva? Eu gosto de pensar assim que ele comeu por amor a Eva, né? Ele viu que Eva tinha cometido o pecado e ele, por amor a Eva, também comeu do fruto. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então o homem busca folhas de figueira, né, para cobrir ali as regiões íntimas, né, em função da vergonha ali, né? Que toda aquela inocência ali, depois que eles cometem o pecado, toda aquela inocência ali vai embora. Então, vindo o homem e sua mulher aos passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aqui está o homem, né? Cobrindo aqui as regiões íntimas, né? E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste, por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Bom, aqui então Adão, sendo acusado por Deus, né, começa a jogar a culpa um no outro, né? Então Adão fala assim: ó, a culpa é da mulher. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui a mulher joga a culpa da serpente. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Bom, nesse versículo então temos o castigo, né, que Deus dá à serpente. Então, a partir desse momento então do pecado, a serpente então é condenada a rastejar sobre o solo, né? Então, até ela tem a forma que conhecemos hoje. E no versículo 15, gente, a gente tem o plano da salvação, né, de Deus para o homem. Muito interessante que aqui já a gente aponta para o Novo Testamento, a gente aponta para a figura de Jesus Cristo, tá? E aqui a gente entende que a figura da serpente aqui está se referindo a Satanás, né? Que a serpente aqui é Satanás na forma de serpente. Vamos lá. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Bom, o que está dizendo aqui esse versículo, né? Que Adão e Eva cometeram um pecado, né? Que chamamos de a queda, o pecado original. Porém, Deus, ele de bate-pronto, ele já apresenta a salvação, o plano dele para salvar Adão e Eva, né? Então, qual que é o plano dele? Ele anuncia que da mulher viria o descendente, que é a pessoa de Jesus Cristo, e esse irá vencer a serpente, né? Irá vencer Satanás, irá matar Satanás, ou seja, irá ferir a cabeça da cobra, tá? E a cobra irá ferir o calcanhar de Jesus, ou seja, Jesus vai pagar um preço
com essa vitória? Esse preço seria a morte de Jesus, né? Porém, essa morte é apenas passageira. Afinal, Jesus ressuscitou no terceiro dia, né? Venceu a morte para a nossa salvação. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então aqui Deus coloca a mulher numa posição um pouquinho assim, submissa ao homem, ok? E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então aqui Adão foi condenado a trabalhar duro por todos os dias. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Aqui é muito interessante, né? Muito legal. Adão, então, com o anúncio, né, do plano da salvação de Deus, ele soube que da mulher viria a salvação, né? Então, ele dá o nome de Eva. Eva quer dizer em hebraico que dá a vida, né? Então, de Eva, futuramente viria Jesus Cristo, que seria a salvação da humanidade. O Senhor Deus então fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Bom, esse versículo aqui é muito importante, tá? Porque como que Deus fez as peles de animais para cobrir Adão e Eva? Bom, é difícil crer que Deus ele fez as peles prontas, né? Então Deus provavelmente sacrificou aqui os primeiros animais, tá? Então aqui ocorreu um sacrifício de animais, ou seja, Adão e Eva tiveram que presenciar uma morte de animal em função do pecado deles, né? Aquele animal nada fez, porém morreu em função do pecado de Adão e Eva. Então aqui a gente tem representado aqui a ideia, o conceito de um sacrifício, né? O sacrifício tem que ser ofertado, né? Ou seja, alguém tem que pagar com a vida em função do pecado de Adão e Eva. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Bom, aqui mostra que Adão e Eva então foram expulsos, né, do jardim, né? E essa espada então flamejante, ela proibia que Adão e Eva voltassem ao jardim, né, e comessem do fruto da árvore da vida. Pois comendo do fruto da árvore da vida, Adão e Eva poderiam viver eternamente, né? E Deus não queria que Adão e Eva vivessem eternamente, afinal eles estavam em pecado. E o plano de Deus era exatamente que eles morressem, né? Morressem para ter a vida eterna, com a vinda do nosso Jesus Cristo. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande um e-mail para mim, edugravaestudo@gmail.com. Grande abraço e fiquem com Deus.